15 de novembro, bolsonaristas na rua. Qual o projeto da extrema-direita? Projeto? Que é isso? Pois é. Nas ruas ou no WhatsApp, o mesmo transe. Para quem diz que a bandeira brasileira nunca será vermelha, olha. O Lula morreu. Tá fazendo um ano agora. Foi em novembro do ano passado. Vê no Zap. Colando Garrone de volta. Tudo bem, gente? Vocês sabem que eu resolvi, por enquanto, não falar de guerra. Tô acompanhando, claro, não consigo não acompanhar. E você sabe que aqui eu não falo de preto e branco. Tem vários tons de cinza. Ainda domina o noticiário, mas não é o único assunto. Tem outros e eu vou aqui mergulhar em temas brasileiros que estavam meio ofuscados, mas agora aos poucos parecem que subiram à tona e merecem uma luz. E vocês sabem que aqui todos os caminhos levam para o Vê no Zap, porque no fim desse vídeo tem lá o meu mergulho na extrema-direita, mas antes vai ter uma cobertura. Será que é exclusiva? Não sei se é exclusiva, mas uma cobertura das manifestações do 15 de novembro dos bolsonaristas aqui em São Paulo. Né? O Garrone de bicicleta vai dar uma percorrida lá para mostrar o que está acontecendo. Você lembra aquela manifestação que vai ser maior? Vai ser maior, vai ser gigante. Foi maior, foi gigante, você vai saber. Antes de chegar no meu mergulho na extrema-direita, eu vou compartilhar com vocês uma conclusão a qual eu cheguei com base no que eu vejo nesse mundo paralelo do bolsonarismo. Por isso eu peço que você se inscreva no canal e me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a coluna do Garrone. Gente, a extrema-direita não tem discurso. Já teve, olha, eu ouso dizer que não, mas depois de 4 anos de governo, Melhor presidente do Brasil. ela já começou me interrompendo com esse mantra aí. Mas por que ele seria o melhor presidente do Brasil? Há como explicar? Não conseguem explicar. Já perguntaram para o próprio Bolsonaro sobre isso. Presidente Bolsonaro, qual o principal feito do seu governo? Tem algumas coisas, né? Há pouco tempo você não via as cores verde e amarela por aí. Pois é, não conseguiu pensar em nada melhor. Eu, ingênuo, achei que depois de 4 anos de governo, teriam ali desenvolvido um projeto, uma ideia que fosse além de slogans, frases feitas e senso comum. E eu vou dizer que muitas dessas coisas que eles falam aí são até verdade. O bolsonarista falando a verdade é possível, é possível. Um exemplo, logo ali, naquele momento de transição, quando o Lula já estava eleito e ele negociou com o Congresso a aprovação da chamada PEC da transição, os bolsonaristas estavam lá gritando nas redes sociais, e não só nas redes sociais, mas principalmente, que aquele orçamento ia deixar um rombo muito grande, um rombo muito maior. A PEC, de fato, permitia que o governo gastasse quase 150 bilhões de reais além do teto de gastos no orçamento desse ano que a gente está de 2023. Só que, aí você fala, aumentou o rombo. Sim. Se você for pensar assim, é verdade, deu autorização para gastar mais. Só que acontece que, por exemplo, na eleição, o presidente Bolsonaro tinha prometido um Bolsa Família Auxílio Brasil de R$600. No orçamento que ele entregou para o Congresso, não tinha essa previsão, tinha uma previsão de R$405. O presidente Bolsonaro, quando enviou o seu orçamento para o Congresso, tinha cortado ali 95% das verbas da chamada Casa Verde Amarela, que é a Minha Casa Minha Vida, com outro nome, cortou 95%. Cortou para 80 e poucos milhões de reais, né? Deve ter casa de uma pessoa no Brasil que custa isso. Na PEC da transição aprovada no Congresso, foi permitido ali que o Minha Casa Minha Vida tivesse 9 bilhões de reais, já estariam garantidos. E o Bolsa Família garantido com R$600 e mais R$150 para crianças de até 6 anos. Então, quando você fala Lula gastou mais, o governo Lula, né, sintetizando, né, sintetiza Lula gasta mais, é verdade. Só que aí, falar a verdade não quer dizer ser transparente. É uma coisa quase paradoxal, né? E aí eu estou citando o professor José Alves, que por sorte minha é um colega, num vídeo do Café Filosófico que ele fala de Hannah Arendt, a professora da Unicamp. E aí esse exemplo sempre volta, né? Quando esse exemplo volta, é sinal de que a gente não anda em bons mares. A gente não anda bem. Quando a gente volta a falar de Adolf Eichmann,
aquele responsável pela logística do mal, a logística do Holocausto na Segunda Guerra, que foi julgado em Jerusalém depois de ser raptado pelo serviço secreto israelense em Buenos Aires. Quando a gente volta para falar dele é porque a coisa não tá boa. Na sua defesa, o professor lembra, ele dizia que não podia ser punido, porque afinal ele não tinha matado ninguém. Esse foi o argumento dele. O que é verdade, porque apertou o gatilho, ligou o botãozinho da câmera de gás, esfaqueou alguém, envenenou. Não. O que ele não falou é que ele cumpriu todas aquelas ordens, foi responsável pelo desenho, como eu disse, da chamada solução final. Mesmo não tendo visto um fuzilamento, não tendo praticado um fuzilamento, ele não desobedeceu qualquer regra que implicasse a morte de pessoas. Pelo contrário, ele arquitetou a morte de muitas pessoas. De fato, ele não matou. Mas ele tem ou não tem responsabilidade pela morte de milhões de pessoas? Então dá para falar a verdade e ocultar muito. É difícil de entender isso, né? É difícil da gente conceber porque é muito paradoxal, quase contraditório. Mas o exemplo extremo que a gente traz do Adolf Eichmann faz a gente pensar. Adolf Eichmann, vale lembrar, aquele nazista. Tem algumas críticas que se fazem ao Lula e as críticas mais embasadas acabam sendo das pessoas decepcionadas à esquerda do presidente Lula. Gente que, por exemplo, descontente com o ministério pouco feminino, gente descontente com o zero movimento do governo para indicar uma ministra negra para o Supremo Tribunal Federal. Quando os bolsonaristas vão criticar o Lula, falam, por exemplo, sei lá, das trapalhadas internacionais em que o Lula se meteu. Né? O Lula já disse que Rússia e Ucrânia tinham a mesma responsabilidade pela guerra. O Lula falou que ia sair do Tribunal Penal Internacional e tal. Só que um bolsonarista criticar o Lula por uma atrapalhada internacional não tem força, porque eles defendem um presidente que se orgulhava de ter um chanceler que dizia que o Brasil era pária. Sair do Tribunal Penal Internacional, um bolsonarista vai criticar o Lula por dizer que vai... Essa história morreu, a gente sabe, né? Mas dizer que o Lula é alguma coisa porque ele vai sair do Tribunal Penal Internacional... Né? Os bolsonaristas não gostam de organizações internacionais, são antiglobalistas e tudo mais. Dizer que o Lula favoreceria o Putin, que foi a crítica que foi feita pelos Estados Unidos e União Europeia, quando o Lula tentou se apresentar como um mediador na guerra na Ucrânia, a interpretação do Ocidente foi que ele favoreceria Putin. O bolsonarista criticar o Lula por supostamente beneficiar Putin ou favorecer Putin, né? Sendo que Bolsonaro foi o cara que seguiu todo o protocolo da Covid para poder apertar a mão do Putin, fez teste atrás de teste, porque o Putin só aceitava se encontrar com quem seguisse o protocolo. Topou que um agente russo enfiasse um cotonete no nariz dele, né? Outros líderes estrangeiros não toparam, com medo de que, sei lá, pudessem pegar o DNA, o Macron, por exemplo, não fez. Mas também, o que vai fazer com o DNA do Bolsonaro, né? Quando não tem crítica com substância, os bolsonaristas partem para o quê? Para inventar, para o delírio. Lula paga mais. É isso que acontece. Vou dar um exemplo um pouco mais recente, que foi a reforma tributária. Eu falei da PEC da transição, que é ali da virada do ano. Vou falar da reforma tributária, que é um negócio que está, no momento que eu gravo, está em processo. Está em processo. Aprovado na Câmara, aprovado no Senado, voltou para a Câmara e tal. Aí chega o Messias e orienta sua tropa contra a reforma tributária. Por que ele é contra a reforma tributária? É um tema muito técnico. Uma promessa antiga de vários governos, uma aspiração de muita gente e algo que, com todas as vênias possíveis, recebeu apoio, chancela e teve o manifesto desejo do chamado mercado em seu apoio. Né? A gente viu isso. Mas Bolsonaro, que teoricamente é pró-mercado, teoricamente era o favorito da Faria Lima, é contra. A Faria Lima está a favor, mas aquele que seria o melhor candidato, segundo a Faria Lima, é contra. E ele disse e publicou no Twitter: hoje o Senado decidiu o futuro do Brasil. A reforma tributária proposta por aquele que tem orgulho de ser chamado comunista será votada. Ou seja, não entrou no mérito. Aquele que tem orgulho de ser chamado de comunista.
nenhum mérito. Aí ele diz: Alguns senadores que se elegeram ou reelegeram dizem que tiveram algumas de suas emendas acolhidas e votarão com os comunistas, pois alegam que seu estado não será afetado ou será menos prejudicado. né, vai votar com os comunistas. De nada vale vestir o verde e amarelo por ocasião das eleições e o vermelho durante o mandato. Né, votar com comunista, vestir o vermelho. O nosso futuro será o da Venezuela e da Argentina. Por que essas mudanças nos impostos guiariam o Brasil no caminho da Venezuela ou da Argentina? Não sei. Vamos lá. O PT está ao lado da liberação das drogas, do aborto, do novo marco temporal, do fim da propriedade privada, da censura. Não considera o Hamas terrorista, está ao lado dos ditadores, contra o agronegócio, contra o legítimo direito à defesa, a favor da ideologia de gênero, é do lado de tudo aquilo que repudiamos. Por que então essa reforma tributária seria boa? Gostaram dessa participação especial? Vocês sabem que eu sou uma pessoa aleatória, então eu tenho um boneco do Bolsonaro na mão do São José. Por que São José? Porque é o dia do meu aniversário, tá? Então faz sentido, não faz sentido, mas eu não preciso fazer sentido. Você tem uma proposta de mudar os impostos. Saiu do Senado e foi para a Câmara. Existe uma proposta alternativa? Diante de algo que vai encaminhar o Brasil para a Argentina, para a Venezuela, qual é o texto alternativo apresentado pela oposição? E por que tem que ser contra? Porque Lula apoia o aborto, Hamas e é a favor da ideologia de gênero, supostamente, tá? Então, qual é a sua proposta para o IVA? Sou contra a ideologia de gênero. Qual seria a proposta alternativa para o IBS? Lula quer liberar as drogas. E o Fundo de Cooperação para a Região Norte? Qual seria a ideia para contrapor isso? Querem tirar meu direito de ter arma. É isso, né? Você tem cosmovisões completamente diferentes, universos completamente diferentes que não se tangenciam, não se tocam, não encontram um ponto em comum. Enquanto você tem ali um debate no Congresso, que, claro, tem todos os interesses envolvidos, interesses legítimos, ilegítimos, nobres ou ignóbeis. Mas você tem um debate, que no fim das contas tem que ser transformado em alguma coisa escrita tecnicamente. Alíquotas, incidências e o debate que Jair Bolsonaro, líder da extrema-direita, promove, é um debate que quer fazer disso algo ideológico numa guerra cultural. Teve um caso que o governo, assim, entregou de bandeja para a extrema-direita. Toma, extrema-direita, toma. Entregou que foi o caso daquela dama, como é que é a dama do Comando Vermelho, que é a esposa de um traficante. Esposa, né? Esposa. A mulher de um traficante, esposa, eu acho muito engraçada. Porque quando eu falo esposa, eu já presumo que já é evangélica. No caso, ela é evangélica, mas tudo bem. A mulher de um traficante fez... Aí é sério. A mulher de um traficante foi recebida em reuniões no Ministério da Justiça. Um traficante preso, ela lidera uma ONG lá da Amazônia e, enfim, o governo errou feio, errou rude. Não tem um processo de screening, de investigação, de triagem, digamos assim, das pessoas que entram no Ministério da Justiça. Errou. Acho que também errou porque tentou minimizar, como se fosse algo pouco grave. É algo muito grave e, na minha opinião, assim, deveria ter reagido de forma bastante intempestiva e quero saber, não quero saber. Você pode ter tido a melhor das intenções, mas assim, não pode. Não pode. Você errou por não ter feito uma pesquisa sobre quem é essa pessoa. E uma pessoa conhecida. Abriu-se ali um espaço para crítica. Não tem nenhuma prova de mal feito até agora, você tem as fotos. E tem que investigar e deveria ter esse discurso de, vamos deixar muito claro o que aconteceu. O que saiu dessas reuniões, por exemplo? Não sabemos. Fotos. Só que aí já tem, né, o pedido do senador Flávio Bolsonaro, impeachment de Dino e tal. Só que aí vem aquela hipocrisia, né? Porque o Bolsonaro, vocês sabem, também é de amplo conhecimento, ele tem foto ao lado de um dos assassinos da Marielle Franco. E aí, quando é de uma pessoa próxima, você tende a não dar muita importância. É só uma foto, né? Políticos tiram foto. Político não pede um levantamento da capivara da pessoa para tirar uma foto, de fato. Só que, por enquanto, o que a gente tem é só a foto. Mas tem um fenômeno que eu queria ressaltar aqui,
a fake news ela tem um poder de aderência muito grande quando você tem a pessoa que já está com um viés bastante determinado sobre o objeto. O ministro Flávio Dino já era acusado de envolvimento com traficantes. Por quê? Porque ele visitou uma comunidade que é dominada por traficantes. O Lula também já tinha usado o boné CPX e os bolsonaristas falaram que é cupincha. E não complexo. O boné quer dizer cupincha? Tem alguma prova, evidência de que o Flávio Dino estava em conluio com traficantes para acessar uma comunidade? Mas a fake news, depois quando ela é repetida a exaustão, né? Tá rolando um Goebbels aqui na minha cabeça. Quando ela é repetida a exaustão, ela não precisa provar. Já foi repetido tantas vezes, você já acreditou que há um envolvimento. Então, quando você tinha essa questão do CPX, você já tinha esse suposto envolvimento, na cabeça dessas pessoas, o suposto já não é suposto. E essa foto com o subordinado de Dino já comprova que... Entendeu? Não precisa ser verdade. Mas é uma fake news que comprova outra fake news. E quando um de seus é próximo de um bandido, com mais do que fotos de evidências, isso não muda a sua opinião. Estou pensando, por exemplo, em um grupo político que condecora bandido, abriga bandido, emprega mulher de bandido. Não é tirar uma foto com a mulher do bandido, é empregar, pagar salário e dar um cargo de confiança para essa pessoa. Chamar de herói um bandido, lamentar a morte do bandido, ir no julgamento do bandido e lamentar o resultado do julgamento. É claro que eu estou falando da família Bolsonaro. Tem também o caso do Queiroz, que dizia ali nos áudios que tem uns amigos ali na área da milícia. E agora vem o Flávio Bolsonaro falar em condescendência criminosa do Flávio Dino. É incomparável. Flávio Dino, seus subordinados, receberam uma mulher que tinha uma ONG, só que no fim das contas ela era a mulher do traficante. Você comparar com empregar uma mulher de um criminoso e dar um cargo de confiança para ela. É uma pessoa que você preencheu a ficha. Você pagava um salário, ela tinha uma função no seu gabinete. Não ela visitou o seu gabinete. Ela tinha uma atribuição e, de certa maneira, representava você em alguma situação. É bem diferente, é bem diferente. Esse evento aí da mulher do traficante no Ministério da Justiça é um prato cheio. É um prato cheio para você começar uma investigação. Saber o que saiu dessa reunião, vai buscar a imagem da câmera de segurança, vai tentar criar um caso. E criar um caso não no sentido de dar um piti, mas no sentido de construir ali alguma coisa que implique ou tente implicar algum tipo de crime ao ministro. Mas não. Na era das redes sociais, uma mera foto já é o suficiente para chegar à conclusão. Claro, se essas pessoas defendem a execução sumária como maneira de resolver um crime, uma foto já comprovar o crime também, é na mesma linha, né? Você acha que é bandido, mata. Então, tirou uma foto, é bandido. Né? Impeachment. Não é bem assim. Bem, faltam projetos, nós vamos ver isso no VinoZap, já vemos no Twitter do Bolsonaro, já vemos nos discursos parlamentares. O que tem ali é uma coisa assim de rede social, uma gritaria, oh meu Deus, o mundo vai acabar, os comunistas vão dominar o planeta. E eu fui ver 15 de novembro, estava sendo anunciado, vocês acompanharam aqui, um chamamento, os bolsonaristas convocando os seus para ir às ruas, porque ia ser maior, ia ser gigante. Vai ser maior, vai ser gigante. E aí, a Coluna do Garrone destacou um repórter para fazer essa cobertura, uma cobertura exclusiva. Não é bem exclusiva, mas talvez seja assim, um repórter sobre uma bicicleta. Isso é exclusivo. Talvez nem tenha, mas um repórter carioca cobrindo a manifestação em São Paulo, talvez seja isso. Então, é um repórter carioca sobre bicicleta cobrindo a manifestação em São Paulo no 15 de novembro de 2023. Exclusivo, isso você só vai ver aqui, essa cobertura. Mas tem uma coisa que é exclusiva. Porque só aqui eu cubro por um viés que você não vê em nenhum lugar. Porque você tem, numa redação de jornalismo, você tem a história de esporte, a história de política, a história de cidade, a história de cultura. Isso quando agora tá tudo pequeno, é tudo, parece que é copia e cola do Instagram dos outros, mas tudo bem, vamos lá. Tinha todas essas editorias. Aqui
tem uma editoria exclusiva, que é a editoria de deboche. Então, essa cobertura exclusivamente debochada, você só vê aqui na coluna do Garrone, olha só. Nesse momento, 20 para as 2, o horário para o começo da manifestação é 2. Tá meio xoxado, vai aumentar, tem 20 minutos para começar, mas tá empolgado, ó. Vou ter que descer, o Garrone Ciclista vai ter que descer. E eu tô aqui neutrinho, pretinho, né? Pretinho básico, né? Não tem cor nenhuma. Vamos ver. A ciclovia já tá inviabilizada, já tá fechada. Tá com bastante reforço policial. Não respeita a Constituição, vai respeitar regras de trânsito? Não vai. Só o objetivo. Eu entendo vocês. Vamos ter um pouquinho de paciência, mas vamos nos unir agora que estamos aqui todos por uma só causa, tá bom? Então vai chegar mais outras pessoas. Há uma expectativa de que vai encher. 1h48, 37 graus. É ruim de eu ficar ali embaixo. Então vou almoçar e daqui a pouco eu volto para mostrar quando tiver na hora. Quando tiver na hora vai estar ali muito cheio e tal. Vai, muda Brasil, muda Brasil. Então, gente, já almocei, já passou de 2 horas. Tô voltando aqui pro lugar de concentração, que fica aqui em frente à Fiesp. Tá rolando a manifestação, vou me aproximar. Não sei se tá cheio não, gente, ó. Nova Constituição anticomunista. Defendendo Israel. É o direito de Israel se defender. Assim como nós, da direita do Brasil, somos atacados dia a dia. Acabou de dizer que como Israel foi atacada, a direita também é atacada. E a direita se defende. Não sei se vocês entenderam ou não, né? Eu vou pegar minha mochila no escritório e vou voltar. Estão curiosos, né? Estão curiosos para ver como é que tá de cima, olha só. A grande manifestação vai ser maior, vai ser gigante. Vai mudar, fora Lula, fora Lula. Este é o 15 de novembro dos bolsonaristas. Aqui é o outro trio. Vou entrar no meio. Bom, vamos começar aqui com os oradores. Dia de sol, eu sei que é difícil estar embaixo do sol. Mas quando você luta pelo seu país, você tem prazer de estar aí, o sentimento é diferente. Pessoal, vamos falar sobre soberania nacional, o quão importante é o teu voto, o quão importante é a tua participação na política. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Agora eu tô longe do local, posso falar tranquilamente. Né, golpista, né, um bando de golpista. Importante, fiz uma foto aí, vou botar. Quando eu mostro essas imagens de baixo, ali no meio, dá uma grandeza. E quando a gente vê a imagem de cima, e a foto foi tirada por volta de 2h30, sendo que a manifestação começava às 2h, é bom deixar isso claro. Vai que depois, gente, aquilo lota, vai ficar lotado, vai ser a maior, vai ser gigante. Vai ser gigante. Essa foi a cobertura deste grande evento que vai marcar a história do país. Não vai marcar a história do país. Espero que vocês tenham gostado. De volta aí com o Garrone apresentador. Tchau. Gostou? Eu sei que você estava lá, eu sei, você estava lá, mas eu estou fazendo esse vídeo, fiz todo esse trajeto ali na Avenida Paulista para mostrar para quem não foi, porque você estava lá, porque você é patriota, não é mesmo? Você estava lá para defender o Brasil, contra o comunismo, pela liberdade, glória a Deus 3 vezes. Flopou ou não flopou? O que você acha?
Agora é o momento que a gente percorreu ali a manifestação bolsonarista, agora a gente vai pro VenuZap. Porque o VenuZap, vocês já entenderam, essa manifestação é um resultado do VenuZap. Você viu aqui no VenuZap o que estava por vir. Quer dizer, eles diziam que ia ser gigante, ia ser maravilhoso Vai ser gigante. Não aconteceu isso. Mas o VenuZap é a antessala dessas manifestações golpistas. E aqui você fica sabendo, de maneira, de novo, exclusiva, dentro da editoria de deboche, o que aquele seu tio, sabe? Aquele tio que você tem que encontrar na festa de família. Tá chegando o Natal aí, você vai ter que encontrar aí, você vai ficar ouvindo. Você tem que se preparar. Como é que você se prepara para já saber, e para não se chocar, e para ter também um argumentinho, na hora que você for encontrar com aquele seu tio do Zap? Você tem que ver o VenuZap, porque no VenuZap tem informações, ou você diria, tudo bem, você é muito rigoroso com as palavras, tem desinformação que é fundamental para o seu entendimento do Brasil. Não que vai te ajudar a entender o Brasil, mas vai te ajudar a entender o que boa parte da população brasileira consome, acredita e defende. E você vai ver hoje, não perca no VenuZap, pequenos spoilers. Janja, primeira-dama, circula o Brasil com um cara que não é o Lula. Você vai ver aqui, denúncia. Tem Flávio Dino, tem Lázaro Ramos, tem o General Heleno, temos pautas de economia, cobertura completa do submundo da extrema-direita. O que está acontecendo? Não é só o que está acontecendo, é o que vai acontecer daqui a 72 horas, vai rolar um negócio. Você não acredita? Você é um homem incrédulo, você é uma mulher sem fé, que eu carinhosamente chamo de deprimidinha, vocês sabem, né? Mas vocês têm que ter mais fé, tá bom? Acreditem, segura minha mão e vamos pro quadro VenuZap. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro VenuZap. Eu pego o material que circula nas redes bolsonaristas, passo para esse grupo, só tem eu lá, e eu pego isso aqui para compartilhar com vocês. Compartilhando desinformação com deboche. Mas o objetivo aqui, eu ia falar outra coisa, mas o objetivo aqui é pedagógico, acredite ou não, isso aqui é pedagogia pura. Né? Vamos lá, então falando Flávio Dino, aquele esquema lá da mulher, Só que eles estão rodando um vídeo que aí cara, tem muito material pra você cair em cima do Flávio Dino. Tem. Uma mulher do Comando Vermelho, a esposa, né, ela é evangélica, né? A esposa do traficante. É uma coisa grave? É uma coisa grave. Só que pra quê? Por que você já não vai pra fake news? Já inventa e já acusa o Flávio Dino de quê? De receber. Vagabundo recebendo a dama do Comando Vermelho, que tá aqui, ó. Então, é o Flávio Dino dizendo pra uma mulher loira, sou seu fã. Mulher loira, logo é mesmo, entendeu? É a mesma mulher. Só que a gente vê claramente que não é. E não é só um vídeo, tem várias versões do vídeo. Outra aqui, ó, diz ministro da Justiça, Flávio Dino diz ser fã da primeira-dama do Comando Vermelho em vídeo que circula nas redes sociais. Enfim, guerra. Não precisamos de GLO. Que o Lula decretou GLO nos aeroportos e portos e tal. Vamos mudar o país na marra. Uma minoria organizada vence a maioria desorganizada. Ou seja, que breaking news, os bolsonaristas acabaram de assumir que perderam a eleição porque são minoria. Tá bom? Breaking news aqui. Somos soldados do Bolsonaro, cada um sabe de sua responsabilidade. Aí você vê assim, o que eles estão propondo, meu Deus, né? Vamos lá, uma minoria organizada. Aí eles propõem, atenção patriotas, o maior boicote de todos os tempos. Então, para mudar o país e tal, é só boicotar o filme do Lázaro Ramos, tá bom? Essa aqui é muito boa, peço que vocês prestem atenção. E tem aqui, ó, absurdo. Compartilhe até viralizar. Vergonha. Vamos ouvir voz em off, famosa voz em off, por uma imagem que, ó, escandalizou. Pelo menos esse senhor aqui, vamos ouvir. Bom, aqui em Barcarena, para quem diz que a bandeira brasileira nunca será vermelha, está ali, ó. Ali, ó, este é Barcarena. Município de Barcarena, no Pará. E tem uma bandeira do Brasil com a faixa vermelha. Seria o comunismo invadindo? Acho que não. Eu acho que essa é só a bandeira de Barcarena. Tá bom? Pesquisei, tá aí a bandeira de Barcarena.
ela aparece um pouquinho a bandeira do Brasil e tem uma faixa vermelha, tá? Então o comunismo invadido, não, era só dar um Google, tá assim, foi o que eu fiz, tá? Vacarena bandeira, aparece isso aqui. No mundo paralelo do bolsonarismo também, nós temos aqui, olha, importante, hein? Muito bom, muito bom. O jovem, e assim, então é salto, duplo twist carpado quântico. A imagem que temos é uma, vocês vão ver a imagem daqui a pouco. Mas o texto, a partir dessa imagem, já faz uma conclusão quântica. Uma conclusão quântica. Eu vou ler a conclusão, depois vão ver a imagem, vocês vão ver o quanto essa imagem não casa com o texto. Mas vamos lá, diz aqui. Muito bom. Jovens universitários iludidos, enganados e doutrinados pelo comunismo, despertados pelo presidente Jair Bolsonaro, estão se libertando. E o presidente Bolsonaro, o inelegível, vai voltar em 2026. Inelegível não dá, né? Mas tudo bem. E completar o seu trabalho de libertação de toda a pátria brasileira. Quem viver verá, coronel nananã. E a imagem é isso aqui. Um jovem gritando fora Lula. Pronto. Ah, não, desculpa, perdão. Não é tem 4, tá? Tem 4. Então tem 4 jovens gritando fora Lula num viaduto Belo Horizonte. Isso quer dizer que jovens universitários iludidos e enganados estão se libertando, tá bom? 4 pessoas, tá? Que é a conclusão, tá? Quântica. A gente sabe que funciona assim. Meme sem contexto, que é aquele assim, ó, vale sempre, ó. Vale de tarde, noite, verão, inverno, faça chuva, faça sol. Esse meme vale, que é aquele básico, vale qualquer hora. Qualquer hora você tá assim, não tá fazendo nada, pá. Fora comunista, Deus, pátria, família, liberdade, Deus proteja a nossa nação. Ok? Vamos falar de metáforas. Charadas. Vamos falar de figuras de linguagem. Você fez um bom ensino médio? Tô enrolando vocês porque eu tô procurando o vídeo, não sei onde tá. Vamos lá. Ótima narração. Parabéns para o autor. Então aqui um elogio a um vídeo que vai rodar. Né? Se você fez um bom ensino médio, você sabe o que é uma figura de linguagem, uma metáfora, né? São várias as figuras de linguagem, né? Você tem uma analogia, uma metonímia, uma hipérbole, uma elipse, uma silepse, antítese, paradoxo. Você sabe que são muitas maneiras de tornar o texto mais rico. Mas isso é muito complexo, né, gente? Presta atenção, pergunta difícil para vocês. Do que será que essa voz em off, que ele fala que é ótima narração, do que será que essa voz em off está falando? É uma charada, tá bom? Difícil, hein? Vamos ouvir. Vamos ver se você conhece esse país. Vamos ver. Era uma vez um país chamado Banana Latina. Ele ficava localizado no hemisfério sul e era um dos locais mais privilegiados do mundo pela natureza, pois era um dos países mais lindos. Praticamente tudo que se plantava nascia. Enfim, tinha tudo para a Banana Latina ser um dos países mais ricos do planeta. Infelizmente, uma grande parte do povo bananense era facilmente manipulado por um grupo de criminosos que governava a Banana Latina e tinha como seu líder um animal muito mau, chamado polvo molusco de barba. Você adivinhou? Não sei se ficou muito difícil, né? Tem que ser um pouco direto, né? E se não fosse só o off, tem a imagem ali, ó. Polvo molusco, quem será? De barba, com uma camisa vermelha com uma estrela. Quem será? Que país será esse? Eu acho muito curioso essa ideia que é uma espécie de ficção. Eu acho que é ficção, uma ideia antiga e datada assim de 1500, na carta de Pero Vaz de Caminha. Sabe essa coisa de se plantando tudo dá? Não pode nascer tudo. Tem vários tipos de vegetação e de solo, nem tudo nasce, né? Não dá para tudo. Tudo não vai dar. É uma coisa mitológica. E Pero Vaz de Caminha, assim, não nada contra Pero, beijo, se você estiver vendo, nada contra você, acho que você é ótimo, né? Pediu um empreguinho no final da carta, conheço você, né, Pero? Mas nada contra você, tá? Beijo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Só que o Pero não teve tempo, assim, de explorar o Brasil, né? Quer dizer, não tinha nem Brasil, né? Tipo, 1500. Então a gente já falou que se plantando tudo dá, mas ele não teve tempo, tava sem tempo, vida corrida, né? Essa coisa de home office, trabalho híbrido, trabalho assíncrono, muito difícil, ele tinha muitos jobs para fazer, ele não teve tempo de percorrer o Brasil para fazer essa conclusão de forma factualmente apurada. Pero não conseguiu, não foi por defeito dele, foi falta de tempo, realmente, uma coisa muito corrida e tal. Mas essa ideia se perpetuou, como se riqueza natural fosse pré-requisito para um país ser mega desenvolvido, né? Vou dar um exemplinho aqui de um país que é rico, muita riqueza natural,
e tem hoje uma riqueza natural muito cobiçada, que é o cobalto, que é a República Democrática do Congo, que já foi Zaire, vocês lembram, né? Então essa coisa, tem muitas belezas naturais, muitas riquezas naturais, é só plantar que dá esse estado que atrapalha a gente. Esse tipo de discurso serve só para ratificar essa ideia de você ser contra o Estado, que impedem, atrapalham a gente. Imposto é roubo. Estado mínimo, né? Você defender Estado mínimo para quem não tem nada, né? A pessoa já tem, Estado mínimo já existe, gente. Estado mínimo já existe para muita gente. Por favor, não repita isso. Não repita isso. Fica meio feio, bobo. Você parece bobo, tá bom? Tem tantas belezas naturais. Parou. A gente sabe, gente, óbvio, se você é bolsonarista, a eleição foi fraudada, tá? A eleição foi fraudada e temos provas. Uma senhora da Bahia que tem aqui a prova cabal de que a urna foi fraudada. Eu gostaria de deixar aqui a minha indignação, o voto da minha sogra. Minha sogra já faleceu desde o dia 1º de 4 de 2011. O comprovante da votação dela, segundo turno, 13. O meu sogro faleceu no dia 22/5/2016, certidão de óbito aí, como vocês podem ver. Comprovante do título dele, da votação, que ele votou no 13, segundo turno. Aqui, ó, é o da minha mãezinha, que faleceu. E aqui está o comprovante da votação dela do segundo turno. Ela ressuscitou para votar no 13. Tá vendo aí? Eu gostaria de... Ela gostaria de uma explicação. Eu queria só deixar parado aqui. Isso aqui é ótimo. Porque, assim, ela tem um documento que tem o nome da senhora, suposta mãe dela, e o voto em que a mãe deu, supostamente. Então, existe esse documento em que tem nome de pessoa e voto. Tá? Existe, ela tem 3. Ela tirou aqui num site, não sei de onde ela tirou. Mas, assim, é claro que tem, ó o cuidado. Tem uma preocupação com a segurança. Qual é a zona eleitoral? Não sabemos. Qual é a sessão eleitoral? Não sabemos. Tem uma preocupação com a segurança. Ocultou a zona, a sessão, mas não ocultou o voto dela. Então ela tem certidão de óbito, tem um papel que mostra que a mãe que morreu votou. Né? Existe esse papel. Existe esse papel. Existe. Eu não disse, voto impresso. Voto impresso. Sabe aquele que não passou? Ela tem. No mundo alternativo existe voto impresso. Economia. Economia tem que ter. Aqui tem editoria de economia. Porque tem um cara aqui que acertou as previsões. Nossa, como ele acertou. Vamos ver. Cadê? Esse cara aqui. Vamos lá. Um minutinho da sua atenção. E aí, galera? Sabe aquelas previsões econômicas que eu fiz para o Brasil no início do ano? E, infelizmente, elas estão se concretizando agora. Desemprego, um monte de empresa falindo, né? O governo gastando absurdamente, o Haddad vai criando os impostos, a economia contraindo, os preços altos, essa taxa de juros, o setor de linha branca não vai decolar. E não deu outra. Ninguém compra máquina de lavar, não compra televisão, não compra ar-condicionado, não compra fogão, não compra geladeira, não compra freezer, não compra absolutamente nada das linhas brancas. Casas Bahia já mandou embora mais de 6 mil pessoas, cortando tudo que é despesa, coisa que o governo não sabe fazer. E eles vão fazer porque ele é uma empresa que tem que se recuperar. E o governo também é uma empresa, mas não tá nem aí pro povo. Cuidado, hein? Você pode perder o seu emprego com muita facilidade. Você pode ter cuidado, né? O que quer dizer isso? Cuidado, você pode perder seu emprego. Tá bom. Tô tomando cuidado, como se isso fosse um conselho, né? Então, desemprego, você tá vendo aí, desemprego, menina, tá? Não tá. O desemprego teve o patamar mais baixo registrado desde o trimestre terminado em fevereiro de 2015. Então, assim, não é assim, eu acho que o desemprego... Não, você não pode achar que o desemprego... Você tem que saber se o desemprego caiu ou não. Um monte de empresa falindo, porque monte é um termo muito técnico, tá? Monte. E claro que tem empresas falindo. Empresas, até em momentos de prosperidade, as empresas vão falir. Não tem essa, né? Então, um monte de empresa falindo. Economia contraindo também não é uma opinião. A economia está contraindo. Não é uma opinião. É uma apuração. E está errado. Essa ideia de que o governo está gastando muito sem responsabilidade, tal. Como se o governo pudesse gastar sem o Congresso. Que você tem uma pressão no Congresso por mais dinheiro, ainda mais um ano que é véspera de eleição, você tem essa pressão por mais dinheiro sendo gasto. E sempre cai na conta do governo. Tá gastando. E como eu falei lá no início, né? Tá gastando com esse negócio de Bolsa Família.
tá gastando com Minha Casa Minha Vida. E o Haddad está criando imposto, né? Não sei exatamente que imposto ele criou, mas tá criando um monte de imposto, o Haddad, tá criando um monte de imposto. E tem uma coisa que eu acho interessante, que chamam de tributação ou imposto sobre grandes fortunas e tal, que já seria louvável, mas bolsonarista é contra tributar grandes fortunas. Não pode tributar grandes fortunas, o cara tem um Celta financiado, não pode tributar grandes fortunas. Ok, é o jeito dele pensar. Só que o que está sendo discutido é a tributação de grandes fortunas, sim, mas não por serem grandes fortunas, mas tributação de investimentos que pessoas mortais fazem e pagam imposto, e pessoas imortais com muito dinheiro não pagam. Então é só assim, quem tem muito, muito, muito dinheiro pagar a mesma coisa que pessoas normais pagam. É basicamente isso. E aí ele fala, os juros estão muito altos, não vai vender nada, não vai vender linha branca que são aqueles eletrodomésticos. Sabe quem falou isso? Sabe quem falou que os juros estão altos? Um tal de Lula. Um tal de Lula falou que os juros estão altos e atrapalham a economia. Então ele usa aqui essa crítica aos juros altos para atacar o governo, sendo que essa é uma crítica do próprio presidente Lula, foi muito atacado na imprensa, pelo mercado e tal, mas essa não é uma decisão do governo diretamente. É do Banco Central, o governo pode indicar os diretores, vai mudando aos poucos, pode no fim e tal, ter maioria no Banco Central, mas essa não é uma atribuição do governo. O Banco Central tem a sua independência, com toda a crítica que se pode fazer a essa independência, mas não é aqui uma questão de opinião. Casas Bahia demitiu 6 mil pessoas e está cortando despesa. Ele não falou 6 mil, mas são 6 mil, eu conferi aqui. E aí ele fala assim, Casa Bahia demitiu, está cortando despesa. Coisa que o governo não faz. E o governo é como uma empresa. Peraí. Quando a pessoa diz que o governo é como uma empresa, não houve mais. Não houve mais. Não é tipo aquele se plantando tudo dá? Não dá não, gente. Não dá. Tenta plantar um pinheiro. Tenta plantar um pinheiro no sertão de Quixadá. Não vai nascer o pinheiro. O pinheiro não vai prosperar. Então, se plantando tudo dá não. Não, tá bom? Tenta produzir vinho na Amazônia. Não dá pra produzir vinho na Amazônia. Porque não dá, né? Empresa não é governo não é empresa. Empresas não emitem as próprias moedas, né? A empresa tá falando, tá faltando liquidez, vai imprimir uma moedinha. Empresa não pode criar impostos. Empresa não pode fazer uma medida provisória. Tô com um problema aqui, vou fazer uma medida. Não, empresa não é governo. E governo não é empresa. E ele fala assim, o governo é uma empresa, mas não está aí para o povo. Então o governo é uma empresa, igualdade, mas não está aí para o povo, como se a empresa tivesse que estar aí para o povo. Né? Essa não é uma atribuição da empresa. A empresa visa lucro, é claro que pode ter uma responsabilidade social e tal, mas ele equivale empresa a governo e diz que o governo não está ligando para o povo. Então você não pode equivaler governo à empresa. Então ele se contradiz aqui, mas coerência e bolsonarismo a gente não pode exigir. Essa é uma aula de economia, uma fake aula, porque eles jogam os números assim, o desemprego está aumentando, gente, o desemprego está aumentando, que é outro que ele fala. A economia está retraindo. Por quê? Porque ele acredita e tudo que eu quiser vai acontecer. Aquela lógica da lua de cristal da Xuxa, não é mesmo? É wishful thinking. É uma economia nova, é um jeito de abordar a economia que é assim, uma questão de crença. Você crê que o desemprego subiu e o desemprego subiu na tua cabeça. Agora, para terminar, mas isso aqui, eu quero que vocês... Eu tava com saudade de fazer um vídeo no Zap desse, porque isso tá muito divertido. Tá muito divertido. E esse é para você degustar. São 2 áudios maravilhosos, porque eu vou contar, assim, a estrutura desses áudios. Vem um áudio com as maiores barbaridades do universo, e vem depois um áudio de uma pessoa respondendo, dobrando a aposta. Com barbaridades maiores ainda, entendeu? A pessoa fala umas barbaridades, a outra fala assim, é isso mesmo, e adiciona mais um rosário de barbaridade. Lembra das 72 horas? Daqui a 72 horas vai vir a juíza do Tribunal de Haia, vai reconhecer, e aí vai voltar o Dom Sebastião lá de Portugal e vai dar o trono pro Bolsonaro. Tinha umas coisas assim, tá de volta. O Lula vai cair, quem vai assumir? Bolsonaro. Tá bom? Vai acontecer isso. É complicado, mas ainda bem que a gente tem um áudio de uma pessoa muito bem informada. Tá acontecendo um negócio... E cuidado, sabe com quem? Com eles. Cuidado com eles. Quem são eles? É um freestyle, assim. Eles, você põe um eles. Você não precisa... Você põe um sujeito oculto e conta uma história. Sujeito oculto, uma história, credibilidade total. No Zap, vamos ouvir. Eu vou rodar aqui
fazer até uma propagandinha. Não sei porque eu não consegui botar direitinho, mas vai rodar aqui. Eu botei o nome do áudio. Áudio Conspira 1 Edit. Por quê? Aí no YouTube Music, porque este vídeo, se você está vendo no YouTube, se você estiver sem tempo, sem saco ou sei lá o que de ver no YouTube, ele também é podcast, mas é podcast só no YouTube Music. Por quê? Porque é muito simples, você aperta um botão e ele vira podcast. Porque eu não vou ter tempo de cortar e fazer isso subir em outras plataformas. Tá? Se você quiser assistir, é no YouTube Music, tá lá, Coluna Garrone. E Áudio Edit Conspira 1 é porque eu dei uma editada ali, porque eram áudios longuíssimos, com muito detalhe. Vocês têm mais o que fazer, e aqui coube ao editor dar uma cortadinha, sem perder o sentido. Sentido, né? Ficou ouvindo essas teorias da conspiração, edita, fica só assim o suprassumo do chorume, do néctar da fake news do bolsonarismo pra você, tá bom? Então, ó, cuidado com eles, vamos ouvir. Eles estão com muito dinheiro. Nesse momento, está rodando dentro do Brasil bilhões e bilhões de dólares, euros e reais que eles não sabem onde enfiar. O dinheiro está vindo do narcotráfico, o dinheiro está vindo do Irã. O Irã também deixou muito dinheiro aqui nessa última viagem que eles fizeram. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas fudeu, meu irmão. Você já reparou as atitudes que o Bolsonaro tem tomado ultimamente? Viu a reunião que ele foi ontem com o embaixador de Israel? O embaixador de Israel deu título a ele de ter resolvido o problema da liberação dos reféns. O Lula ficou puto. Ele queria ganhar o mérito sobre isso e quem ganhou foi o Bolsonaro. Todo mundo sabe da farsa. Tem uma porrada de militar que sabe que tá fudido, que vai em cana. Militar que eu falo de alta patente. E se essa virada de política não acontecer dentro do Brasil, vai vir de fora para dentro. O americano está se armando de todas as condições legais, judiciais, para intervir e exigir do governo brasileiro a prisão do Lula e de todo o cartel que mexe com o narcotráfico. Porque esse apoio que ele tinha antes, logo no início do governo, alguns meses atrás, dos militares, ele não tem mais. Hoje o comandante-geral do Exército tem general que não atende ele, não fala mais com ele, não obedece mais ordem direta dele. Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Está desmontando. Então tem um dinheiro aí tá rolando, muito dinheiro, bilhões, do narcotráfico junto com o Irã. E aí é interessante, de novo, aquele fenômeno. Uma esposa de traficante foi ao Ministério da Justiça, tem uma foto com o subordinado do Dino. Logo, Dino é do Comando Vermelho. O Irã veio com um navio de guerra, os Estados Unidos reclamaram e tal, mas o navio de guerra do Irã aportou em portos brasileiros. Ponto. Logo, ele aportou, deixou um dinheiro, deixa, porque o Irã deixa o dinheiro pro Brasil. Pula, salto quântico. Bolsonaro voltou, teve reunião com o embaixador de Israel. O embaixador de Israel deu um título para ele, segundo ele, aqui segundo o áudio, deu um título para o Bolsonaro reconhecendo que ele participou da negociação de reféns. Né? Que o governo Lula estava suando, conversando com o Egito, conversando com Israel, conversando com os Estados Unidos, conversando com o Catar, inevitavelmente, ou pelo menos de forma indireta, conversando com o Hamas, e 2 dias antes, ou um dia antes, foi um dia antes, porque ela fechou, mas enfim, o Bolsonaro se reuniu com o embaixador de Israel, libertou o refém em Gaza. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Ganhou, assim, o mérito. Ele ganhou o mérito, né? Pra quem? Só pra bolsonarista, né? Porque, segundo Carla Zambelli, foi o que circulou, o Bolsonaro participou dessa negociação. Agora a farsa vai cair. Muito militar com medo, aquele militar que a gente sabe. O militar melancia. Militar melancia, aquele comunista, que militar bom é militar golpista. Os que não são golpistas estão com medo. Pode ficar tranquilo. Se o Brasil não resolver isso, vem de fora, tá? A resolução vem de fora. Os Estados Unidos estão armando condições legais e jurídicas, ainda bem, vai ser tudo legitimado, como se os Estados Unidos precisassem de argumentos legais e jurídicos, né, para intervir no Brasil. Vai intervir no Brasil e exigir do governo que prenda o Lula. O governo, então, assim, o governo Lula, prender o Lula, tá? O Lula e o narcotráfico, né? Porque é tudo a mesma coisa e tal. O exército, o comandante do exército não obedece mais o Lula. Não obedece, tá? Só faltou dizer 72 horas, mas vai acontecer. Então, resumindo, o exército não obedece o Lula. O Lula e o narcotráfico tem dinheiro do Irã. Tem general com medo porque vai ser preso. Entendeu? Eu também não. Mas tem outra pessoa aqui que ouviu tudinho e entendeu e deu mais detalhes do que está acontecendo. Play aqui, qual vai ser o nome do arquivo?
Áudio conspira, resposta edite, tá bom? É a resposta. O rapaz falou aí, ele tá corretíssimo. Foi dado sinal verde pro General Heleno. O General Heleno tá indo em um por um e tá botando o dedo... Calma aí, gente. Eu vou voltar aqui, mas... General Heleno, eu tenho que fazer uma apuração. Eu tô sem tempo, eu tô com muitos jobs. Mas eu queria fazer essa apuração se General Heleno ainda vai ao banheiro sozinho. Que Polichinelo ele não consegue fazer. E banheiro sozinho, tem que apurar isso. Tudo que o rapaz falou aí, ele tá corretíssimo. Foi dado sinal verde pro General Heleno. O General Heleno tá indo em um por um e tá botando o dedo na cara dos verde-oliva, melancia. Os que não aceitarem vão pra faca, vai pro pau. A cidade dos pés junto, que nem diz o pastor, vai acontecer agora em novembro. As prisões têm que começar a acontecer agora. Tá? O Lula cedeu um terreno para construir uma embaixada pro Irã, forte deles, né? Para poder trazer arma de fora e poder espalhar. Não tem risco nenhum de ter guerra mundial, nem porra nenhuma, isso tudo aí é cascata. Tá? Poderá ter alguma coisa ou outra, mas o exército está muito bem preparado. É bom tu guardar um pouquinho de comida, alguma coisinha, né? Ter um geradorzinho por perto, alguma coisinha, que a gente esperava aí que acontecesse no início do ano passado, agora deu. Bolsonaro já voltou ativa, já está em campanha, tá? Temer foram lá fazer uma proposta pro Bolsonaro, com o Alckmin, porque o PT e o PSOL romperam o acordo que tinham com o Centrão, que era tirar o Lula da cadeia, eleger ele presidente, ele ficava um ano e saía fora, alegava motivos, doenças, coisas, e o Alckmin assumia. Como o Lula morreu, tá fazendo um ano agora, foi em novembro do ano passado, aí a Janja já tá se esbanjando, viajando pelo Brasil afora com o sósia, e eles decidiram então desmascarar. Então não é impeachment do Lula. O que vai acontecer vai ser a anulação da eleição. Com a anulação da eleição cai tudo, cai todo mundo. Cai Lula, visto Lula, sósia, cai ministro, cai todo mundo. E vão direto para cadeia. Já vai tudo preso. O presidente da Câmara dos Deputados assume a presidência interinamente por 90 dias para promover uma nova eleição, tá? Que é onde vem o Bolsonaro com tudo. O start vai ser dado lá a qualquer momento pelos Estados Unidos. Quem vai dar o start da aliança da terra vem pela fala do Trump. E isso aí tá... poucas pessoas sabem disso aí. Não tem nem noção dessas informações que eu te passei. E vai acontecer essa operação, vai acontecer, meu irmão. Logo, logo. Tamo junto. Deus do caminho, um grande abraço, saudade aí. Falou, meu velho. Até a próxima. Pouquíssimas pessoas estão sabendo, gente. Então aqui eu tô compartilhando com você uma coisa assim que pouquíssimas pessoas sabem. Então, não é o Lula que tá no poder, é um sósia. Já tínhamos visto isso. Ano passado já tínhamos visto isso. E o sósia vai cair. O sósia vai cair. Então, vamos lá. Começar do início. General Heleno, aquele que duvidamos se vai ao banheiro sozinho, tá botando o dedo na cara dos militares comunistas. Quem desobedeceu o Heleno morre. O que ele disse, morre, vai pra terra dos pés juntos, cidade dos pés juntos, sei lá. Mas isso tudo em novembro, tá? Anotou, 72 horas, anotou, em novembro ainda. E vai misturando tudo. Então tem ali uma nova embaixada do Irã, vai ter outro, um terreno pra embaixada do Irã, que na verdade vai ser um posto pro Irã distribuir armas. O que, nesse momento, o bolsonarista achou ruim. Não sei por quê, porque eu acho que distribuir armas como balinha no Cosme Damião seria, sim, o sonho dourado do bolsonarismo, mas ele tá achando ruim. E ele avalia que não vai ter guerra mundial, não vai ter, e o exército tá preparado. O exército brasileiro tá preparado, tá preparadíssimo. Mas, assim, guarda um pouquinho de comidinha, uma coisinha, ele diz isso, né? Um pouquinho de comida, um geradorzinho, uma coisinha, sabe? Porque pode ter uma guerrinha, uma faltinha de energiazinha, uma escassezinha de comida, então guarda. Não vai ter guerra mundial não, mas guarda a comida e um geradorzinho ali. Era pra ser no ano passado, vocês se lembram? Vocês acompanham, era pra ser não rolou, mas vai ser agora. Né? Porque quem cumpre prazo, né? A brasileira vai empurrando com a barriga, atrasou o projeto, é normal, né? Aí o Temer foi com o Alckmin fazer uma proposta pro Bolsonaro. Não sei exatamente que proposta é essa. O PT e o PSOL romperam o acordo com o Centrão. Assim, o PSOL já fez acordo com o Centrão?
Não fez, mas já rompeu. E o PT rompeu, acabou de dar a caixa pro Centrão, mas tudo bem, rompeu. Que o acordo era, o Lula tinha que largar o poder depois de um ano. Falou, tô doente, não posso. Assumiu o Alckmin e não foi cumprido o acordo. E agora acabou. Não cumpriu o acordo, o Lula não saiu, o Alckmin pra assumir. Então aí vai, duplo ter escarpado. Mas o Lula morreu, desculpa. Eu me perco nessa história. O Lula morreu, tá? Desde novembro, faz um ano que o Lula morreu. Ele ganhou a eleição, morreu, tá? E a Janja, gente, ela está percorrendo o Brasil com o sósia. Se eles não cumprirem o acordo, vão revelar tudo, vão revelar e vão ali, vai anular a eleição, vai cair tudo. O Arthur Lira assume preventivamente ali e vai cair todo mundo. Vai cair o Lula, vai cair o vice do Lula e vai cair o sósia. Ele fala isso. Vai cair o sósia do Lula. Como é que vai cair o Lula se o Lula teoricamente já morreu? Né? Enfim, mas o morto vai cair. O morto muito louco. O Lira assumiu, vai ter eleição, Bolsonaro ganha, mas tá só esperando também, tem um start. O Trump vai dar o start da Aliança da Terra. Tá bom, né? Você sabe, né? Você sabe o que é a Aliança da Terra, você sabe, né? Eu também não. É isso que circula. Tem até uma história também que eu cortei, porque era muito longa e tal, que os bancos estão quebrando o mundo fora, mas a mídia não mostra. O general Heleno já está preparando o terreno, o Trump vai dar um start para acabar com esse acordo aí, que o sósia do Lula quebrou o acordo. Vai cair Lula, vai cair sósia, vai cair Alckmin, vai cair tudo, e aí vai ter o Lira assume, faz um negocinho ali, 90 dias eleição, Bolsonaro voltou ao poder. Tá bom? Em 72 horas. Esse foi o quadro no Zap. Gente, vê no Zap, deixa claro, ratifica a minha hipótese, que tá virando tese, de que a extrema-direita não tem discurso. Isso porque eu não falei que no Vi no Zap tem o discurso, o aborto, antivacina, muita coisa antivacina ainda, porque eu tenho preguiça de ouvir esses vídeos e ficar editando aquelas coisas de vacina, e Lula apoia mais, né? Lula apoia mais, é a coisa mais óbvia e tal. Se nessa leitura muito particular do bolsonarismo, a eleição foi fraudada porque a senhora da Bahia mostrou um papel que revela, supostamente, os votos dos parentes mortos, sem revelar a sessão eleitoral e a zona, por questão de segurança. Estudantes estão se rebelando, 4. A economia vai mal, segundo o senhor especialista. Para mudar o Brasil, a gente precisa boicotar o filme do Lázaro Ramos, e o general Heleno está ameaçando os comunistas no exército. Em 72 horas vai resolver tudo, o sósia do Lula vai cair, o Bolsonaro vai voltar, mito. Eu acredito. Nenhuma proposta. Aí você pensa, ótimo, maravilhoso. Essas pessoas não vão voltar ao poder, maravilhoso, não tem discurso. Não precisa de projeto, não precisa de discurso para voltar ao poder, porque... O que eles precisam? Medo como ingrediente. Precisam construir esse medo e passar a ideia de que a alternativa a eles é o fim do mundo. Não precisa ser bom um projeto que não existe. Não precisa ter uma ideia elaborada, alguma coisa que faça sentido. Precisa só passar a ideia de que qualquer coisa que não seja a extrema-direita é a pior coisa do mundo. É só isso. Será que eles conseguem? Gente, esse foi aquele dia que eu falei assim, e hoje vai ser vídeo curto. Hoje vai ser vídeo curto, e vai dar 1 hora não, porque meu compromisso, vocês sabem aqui, é 1 hora. Semana passada deu 1h20, eu fui lá cortando. Respiro, cortava, pra caber dentro de 1 hora. Ficou um vídeo longo, já tô falando aqui há 3 horas e meia. Então vamos direto para a coluninha do Francisco. A coluninha do Francisco hoje tá fofíssima, porque tem o Francisco no seu momento assim de spa. Não é que ele não goste de banho. Eu não sei exatamente o que ele não gosta, mas ele reclama muito. Ele tá ali sendo paparicado, acarinhado e fica reclamando. A única coisa que ele tem para fazer nesse mundo é ser fofo. E para ser fofo, ele precisa tomar um banho de vez em quando. Então, cenas exclusivas. Hoje tá cheio de exclusivos, gente. Cenas exclusivas. Teve exclusivo da manifestação. E tem aqui esse exclusivo mesmo. Só tem aqui. O spa de um bulldog idoso. Isso é entretenimento ou não é? De melhor qualidade. Francisco José tomando banho. Coluna do Galvani fica por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima.
Música